Questão 6, propostos, leis de Newton. Considere as seguintes informações. Deu 3 afirmativas. Afirmativa 1. Segundo a primeira lei de Newton, é necessário uma força resultante para manter a velocidade constante, para manter com velocidade constante o movimento de um corpo se deslocando numa superfície horizontal sem atrito. Vamos lá. Para um corpo se manter numa superfície horizontal com velocidade constante, ele tem que estar em inércia ou não? Sim. Sim. Então a somatória das forças vai ser igual a 0 ou diferente de 0? Igual a 0. Pergunta, nessa situação da superfície horizontal, quais forças vão ter nesse corpo? Peso de câmbio, vertical para baixo, é a 1. E de contato horizontal com a superfície, mas foi desprezado o atrito. Então só vai ter a força normal. Legal? No caso que não tem atrito, olha só, essa força normal anular peso. Se esse corpo já estiver em movimento, o que vai acontecer com ele? Ele vai se manter em movimento. Qual movimento? Movimento retilíneo uniforme. É uma condição inercial. Então eu preciso de uma força para fazer movimentar? Não. Se estiver movimentando, ele vai continuar movimentando até o fim dos tempos, porque não tem atrito. Então lá, segundo a primeira lei de Newton, é necessário uma força resultante para manter a velocidade constante? Só aí, velho, já é um crime, porque para manter a força constante, o que eu preciso é não ter uma força resultante. Sim? Então, afirmativa 1, completamente equivocada. De acordo com a segunda lei de Newton, a aceleração adquirida por um corpo é a razão entre a força resultante que age sobre o corpo e sua massa? Vamos lá. Voltando à análise aqui. De acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante. A força resultante, de acordo com a segunda lei de Newton, pode ser determinada pela somatória das forças ou pela relação matemática de massa vezes aceleração. Sim? Beleza? Então, o que a questão perguntou? Olha lá, vou voltar novamente. O que ela afirmou, na verdade? De acordo com a segunda lei de Newton, a aceleração adquirida pelo corpo é a razão da força e a massa. O que é a razão? Um sobre o outro. Então, você está falando que a aceleração eu tenho que isolar a aceleração. A aceleração é igual a símbolo de né? De sim, de confirmar. É força resultante sobre o quê? Sobre a massa. Legal? Eu não gosto de falar assim, a aceleração é a força resultante sobre a massa. Isso eu acho errado na questão, mas a gente não pode caçar chifre em cabeça de cavalo. Porque eu falo, a intensidade da aceleração pode ser determinada por força resultante sobre a massa. Aí é uma coisa, a aceleração é uma grandeza responsável pela variação da velocidade que surge a partir da existência de uma força resultante. Ser e como calcular é completamente diferente, que na física direto, na resolução das questões, os caras meio que dá eu julgo como má formulada. Tá bom? Então, a 2 é verdade. De acordo com a segunda lei de Newton, a aceleração adquirida do corpo pode ser determinada pelo quê? Na razão entre a força resultante e a massa que age sobre o corpo. Então, a 2, ela está correta. Então, se é para eu marcar as afirmativas corretas, eu sei que a 1 está errada e a 2 está correta. Então, eu posso eliminar a A, eu posso eliminar a B, beleza? E eu posso eliminar a E. A 2 está correta, agora temos que ver se a 3 está correta ou não. Conforme a terceira lei de Newton, força, peso e força normal constituem um par de ação e reação? Essa eu não vou responder, vocês respondem para mim. Peso e normal constituem par de ação e reação? Sim. Não, mentira, não. Porque elas não se anulam.
que ela se anula. E par de ação e reação nunca se anula, né? Olha como que eu posso responder. Não, porque par de ação e reação é sempre frutos da mesma natureza de interação. A força-peso surgiu de qual interação? Do centro gravitacional dele, do corpo, com o centro gravitacional da Terra. Isso é uma natureza de interação. A força normal surgiu o quê? Da compressão da superfície do chão pela superfície do objeto. É outra natureza de interação. Então não tem como elas serem um par de ação e reação. Elas não surgiram da mesma interação. Isso é um ponto falho. Outro, as duas forças peso e normal estão atuando no mesmo corpo. E par de ação e reação atuam em corpos diferentes. Não pode ser um par de ação e reação. Legal? Então ela não será um par de ação e reação. Aonde que está o par de ação? Você aqui é a ação, vamos chamar o peso do corpo de ação. Aonde que está a reação do peso? Nossa, agora você complicou. O centro gravitacional do objeto está interagindo com quem para gerar força-peso? Com o centro gravitacional da Terra. Então, aonde que está a reação? Centro gravitacional. O centro gravitacional da Terra. Está lá no centro da Terra. Foi? Esse é o par de ação e reação do peso. Massa. Aonde que está a reação da compressão da superfície, ou seja, a normal? Está no objeto. Aonde que está a ação de compressão? Quem está sendo comprimida? A superfície. Então, a ação da compressão está onde? Na superfície. Eu vou chamar de N', ou até melhor, menos N, no sentido contrário. E a reação dessa compressão? No objeto. Então, essas aqui é um par de ação e reação. São duas forças atuando em corpos diferentes, mas que nasceram da mesma interação. Legal? Só para vocês, sempre quando falar assim, para identificar par de ação e reação, galera, primeiro passo, identificar quais forças que nasceram da mesma interação. E segundo, obviamente, essas forças que nasceram da mesma interação jamais poderão estar em um mesmo corpo. Ficou claro? Com isso, a gente pode afirmar nessa questão que a única alternativa correta dela é a alternativa D de dado, somente a afirmativa 2, porque par de reação de peso está lá no centro da Terra e não no corpo junto com peso, né? Não vai ser anormal jamais. Isso, inclusive, é pegadinha pra caramba de vestibular, tá? Não caiam nela novamente.